Então, mais uma vez, aqui quem vos fala, apóstolo Gustavo Reis, da Igreja Luz, no Guarujá, no Perequê. Vamos à palavra de Deus, aquilo que Deus colocou ao meu coração neste domingo, dia 19 de abril, a respeito desta pandemia, desta epidemia de coronavírus e de tudo que nós estamos passando no cenário político mundial. Amém? Desde em relação ao Papa, em relação a governantes como Donald Trump, como Jair Messias Bolsonaro e tantos outros aí, né, a China e tudo mais. Nós vamos comentar sobre tudo isso neste vídeo agora ao vivo, amém? Baseado na palavra de Deus, amém? Existem muitas pessoas aí levantando, né, boatos, levantando aí teorias, muitas vezes aí da conspiração, entre outras, e nós vamos falar a respeito daquilo que está na Bíblia Sagrada, amém? Nós vamos pautar tudo aqui em cima da Bíblia, amém? Eu como um apóstolo, alguém que fui chamado para trazer aí a correção, trazer aí a palavra de Deus para as nações, né? Estar aí implantando os fundamentos, né, de Cristo Jesus, os fundamentos da palavra de Deus, né, os fundamentos dos ministérios instituídos por Jesus Cristo de Nazaré sobre a sua igreja, né, que seria os apóstolos, os mestres, né, os evangelistas, enfim, os pastores. Então, nós estamos aqui para falar a respeito do coronavírus, do cenário político mundial e do que está acontecendo, para que você aí da sua casa não se sinta perdido, não é? Porque infelizmente muitas igrejas fecharam, muitas igrejas foram paralisadas, muitos pastores, né, muitos líderes acabaram aí se submetendo a falsas autoridades, amém? Autoridades que não vêm de Deus, autoridades que não são de Cristo Jesus, e acabaram muitas vezes deixando aí as ovelhas desraigadas, sem terem acesso à água, sem terem acesso à palavra de Deus. Então nós vamos estar falando sobre tudo isso, como eu disse, baseado sempre na palavra de Deus, para que não haja nenhum tipo de dúvida, amém? Em Jeremias 14, a palavra do a palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água. Vêm às cavas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios, e envergonham-se e confundem-se, e cobrem a cabeça até aqui. Meus irmãos, aqui esta profecia que Jeremias estava falando para o povo de Israel, ou seja, o povo cristão, narra bem especificamente aquilo que a igreja de Cristo Jesus está passando neste exato momento no mundo e no Brasil. Especificamente, principalmente aqui também na região do estado de São Paulo. Amém? Por quê? Porque, infelizmente, nós temos um governante que se chama João Dória, que ele, de uma forma, através de repressão, através da ditadura, vamos dizer assim, a ditadura, um homem, quando ele é ditador, né, ele determina certas ordens que vão contra a Constituição Federal, né, que vão contra a moral, vão contra aquilo que o ser humano instituiu como norma, como regra, não é? E o que ele fez foi justamente isso, né? Foi decretado, um governador decretando juntamente com outros prefeitos, né? Através de uma rebeldia, né? Paralisando aí tanto os comércios como as igrejas, não é? Com uma falsa moralidade, né? De, digamos assim, preservação da vida, né? Se utilizando, né, dessa falsa moralidade, dessa falsa preocupação, não é, em relação à preservação de vidas, a qual ele não tem, porque se ele tivesse, ele não teria permitido o carnaval,
não é? Ele sabendo que já existia essa epidemia, essa pandemia no mundo, né? E que já estava até inclusive em São Paulo. Então, se usando disso, né? Ele decretou algumas medidas extremas, a qual todos nós já sabemos. Eu estou só narrando os fatos para que você possa se contextualizar aquilo que está acontecendo. E aqui nesta palavra é bem claro, dizendo que o quê? Dizendo que os ilustres, ou seja, as pessoas da terra, sejam os pastores, sejam os ímpios, sejam os cristãos, não é? Vinham para tentar conseguir achar água, amém? E não conseguiam, amém? E é o que está acontecendo. As igrejas, infelizmente, paralisadas, fechadas, né? As ovelhas que estavam ali debaixo dessa cobertura espiritual de Jesus Cristo de Nazaré, né? Aonde Jesus utilizava-se dos apóstolos, dos pastores, para estarem aí trazendo a palavra de Deus, para estarem trazendo a água, porque nós sabemos que a Bíblia ela fala através de parábolas, através de simbolismos, de simbologia, né? E a água, nós sabemos que significa a palavra de Deus, não é? Então, muitas pessoas têm tentado encontrar a palavra de Deus, tentado encontrar a água, tentado ir à igreja, estão dando com a cara na porta. Amém? Estão encontrando a porta fechada. Por quê? Porque, infelizmente, a Igreja de Cristo, nesses últimos tempos, nesse tempo que nós estamos passando de dores de parto, amém? Que está se aproximando o fim, está se aproximando aí o tempo onde o anticristo será revelado, aonde a besta, junto com o falso profeta, irão governar o mundo, não é? Infelizmente, a igreja se posicionou de uma forma covarde, de uma forma... Não discernindo os tempos e as estações, não discernindo a maldade atrás destas ordens, dessas ordenanças, né? Com sofismas na mente, não é? Com a mente cauterizada, como diz as Escrituras, não é? Acreditando que toda a autoridade é constituída por Deus, mesmo que essa autoridade vá contra a Constituição Federal, mesmo que essa autoridade vá contra os princípios cristãos, não é? E obedecendo assim, seja por obediência falsa, amém, errada, ou seja até mesmo por medo da perseguição, medo de multas, medo de dívidas, né, fechando as suas igrejas. Eu volto a ressaltar, meus irmãos, eu acredito que o Silas Malafaia, como outras pessoas que permaneceram com as suas igrejas abertas, como nós, né, que somos uma casa de recuperação, eu, apóstolo Gustavo Reis, da Igreja Luz, nós estamos implantando e funcionando uma casa de recuperação, juntamente com uma igreja. Como você pode ver, eu moro dentro da casa de recuperação, nos fundos aqui da casa de recuperação, nos fundos da igreja, não é? Então, na verdade, aqui nós somos uma coisa única, né? Nós cuidamos dos órfãos, dos oprimidos, dos necessitados, né? Dos famintos, ou seja, nós tentamos viver o máximo possível o Evangelho de Cristo Jesus em sua essência, não é? Então, nós não temos como fechar a igreja, então nós permanecemos abertos porque nós discernimos os tempos e as estações e discernimos as autoridades espirituais que estão indo contra, amém? O Evangelho, que estão indo contra a verdade, que estão indo contra aquilo que Deus instituiu, aquilo que a Constituição Federal diz que nós devemos seguir, não é? Então nós permanecemos abertos, claro, tomando todas as medidas necessárias, como utilização de máscaras, gel, não é? Evitando aglomerações, mas não deixando de atender o pobre, o necessitado, o oprimido, não é? Então nós vemos aqui que esta profecia que serviu no passado, amém, para ocasiões de perseguição, ocasiões onde a igreja havia pecado, não é? Se torna novamente algo atual, algo real que nós estamos passando e vivenciando, não é? Porque até as servas no campo parem e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. Nós vemos aí, amém, pessoas abandonando seus filhos, né? Porque não tem como sustentar suas famílias devido a essa represária, devido a essa perseguição, devido a esse lockdown, não é? Seja parcial, seja total, do comércio, né, e das igrejas. Nós sabemos que a violência aumentou muito, nós vimos aí vídeos, pessoas aí invadindo mercados, né, pessoas sendo presas, né, nas ruas, simplesmente por estar andando na praia, na praça, não é?
A violência aumentando doméstica, maridos batendo nas suas esposas, não é? Traições, e como você pode ver, pessoas batendo em seus filhos, abandonando seus filhos, crianças foram abandonadas nas ruas, não é? Como está aqui na palavra de Deus, porque até as servas no campo parem e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. Pessoas aí abandonando seus animais de estimação, não é? O seu cachorro, o seu gato, com medo que eles estejam com coronavírus, que possa passar, não é? Enfim, indo para outra palavra, né, que está em Salmo de número 106, que é sobre isso que eu quero me atentar, amém? Eu, como apóstolo de Cristo, venho aqui fazer um apelo aos líderes mundiais, sejam eles religiosos, amém? Seja do budismo, seja do catolicismo, amém? Seja da Umbanda, da Quimbanda, seja do Candomblé, seja de qualquer outra instituição religiosa, um apelo a todos os líderes religiosos e também políticos, amém? Seja também pessoas aí da China, seja da Alemanha, seja da Espanha, da Inglaterra, seja dos Estados Unidos, Donald Trump, amém? Seja, como eu disse, outras religiões espíritas. Eu venho aqui como um apóstolo de Cristo Jesus, amém? Trazer você a reflexão do que está acontecendo e por que esta pandemia, este juízo de Deus veio sobre o mundo, sobre as nações, sobre os líderes religiosos, sobre os líderes de ministérios, sobre os governantes, sobre até mesmo líderes da igreja, amém? Sobre nós e sobre a população e a grande massa. Se você se atentar aqui ao versículo 28 do Salmo de número 106, você vê que está escrito assim: também se juntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Vou frisar nesta passagem, e a peste, que nós podemos substituir para epidemia, para pandemia, para doenças, amém? A peste rebentou entre eles. E por que veio a epidemia, a pandemia, a peste sobre a população naquela época, amém? Que este salmo aqui está narrando, porque o povo começou a se juntar com Baal Peor, comeram sacrifício dos mortos, ou seja, começaram a adorar um falso Deus, começaram a participar de rituais pecaminosos, rituais que vão contra aquilo que Jesus Cristo de Nazaré instituiu, amém? E eu quero falar um pouco sobre Baal Peor, sobre esta entidade demoníaca, amém? Que se alimenta dos desejos sexuais do ser humano, que se alimenta do pecado, de traição, de fornicação, de lascívia, de imoralidade. Meus amados irmãos, qual é o maior pecado do mundo na atualidade? Vamos trazer aqui a existência, trazer aqui à tona. O porquê que o homem, o ser humano, a maioria dos homens, a maioria do ser humano, corre atrás do dinheiro, corre atrás de uma boa vida, corre atrás de recursos financeiros, não é? Vivem uma vida muitas vezes aí capitalista ao extremo, não é? Acabando com as suas vidas, com a sua saúde, por causa que eles querem ter cada vez mais dinheiro, cada vez mais posses, amém? Mas e por que isso? Por causa do sexo, amém? O homem, o maior pecado do homem é a imoralidade sexual. O homem, ele faz de tudo para conquistar a mulher, para conquistar quem ele deseja, para conquistar seja uma esposa, seja uma garota bonita, seja sexo. Nós sabemos que se só você analisar a cultura, né, você vê o que é cantado nos funks, não é? Sobre a prostituição, sobre senta, 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 não é? Não vou falar aqui porque eu sou um apóstolo, um homem religioso, não posso falar aqui palavrão, falar coisas erradas, mas você sabe que estas músicas fazem apologia ao sexo, não é? E isso vem vindo desde a antiguidade, não é? Isso vem vindo desde muito antes de Cristo Jesus, Sodoma e Gomorra, não é? Ali aqueles rituais. O que você acha que era cantado nas músicas, não é? Ao longo aí dos séculos, vem piorando a maldade através da cultura, através da música, né? E você vê aí o que passa nos videoclipes
destes cantores, eu não estou falando de funk, eu estou falando de toda a música. Você vê no MPB falando sobre isso, você vê o funk falando sobre isso, você vê o rock falando sobre isso, não é? Você vê aí grandes bandas famosas como Charlie Brown Jr., né, que já nem existem mais, entre outras, não é? Raul Seixas, e tantas outras músicas fazendo apologia ao sexo, não é? À prostituição, não é? Então este é um dos maiores pecados. Você vê nos videoclipes aquelas mulheres lindas dançando em seus carrões, não é? Indo para a praia, curtindo a doidada, indo para festas badaladas, não é? Então, ou seja, o que o mercado financeiro, não é? O que o capitalismo, o que o ser humano ele vende o sexo, seja ele dentro de um relacionamento entre homem e mulher. Agora, infelizmente, por causa da maior imoralidade entre homem com homem, mulher com mulher, ou seja, uma prostituição, seja através da pedofilia, não é? Desejo sexual por crianças, seja através de incestos, né? Pessoas que fazem sexo entre familiares, seja a suruba, não é? O bacanal, vamos dizer assim, o swing, né? O aumento das casas de swing e de todo o resto que você tem visto aí acontecendo. Então, esta entidade, Baal Peor, amém, na antiguidade, ela foi justamente isso. Infelizmente, a igreja, naquela época, como começou tudo isso? Peor era um local, uma região, amém? Aonde ali os cristãos acabaram se deixando levar a este demônio, amém? E como isso começou? Começou ali através de Balaão, amém? Começou ali através, aonde ali um governante da época queria amaldiçoar o povo de Israel, amém? E tentou ali contratar um profeta de Deus para esse profeta se prostituir e amaldiçoar o povo de Israel. E o profeta, como era um profeta de Deus, ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus. Então o que ele fez? Ele sugeriu a esse governante da época que fizesse o povo pecar através do pecado sexual. E aí ele sugeriu que pegasse moças da vida, vamos dizer assim, e que se colocasse ali no arraial, se colocasse ali entre as pessoas, os judeus, entre os israelitas, entre os cristãos daquela época, vamos dizer assim, trazendo para a atualidade, para que aquele povo se prostituísse. E com aquela prostituição, então, automaticamente a maldição de Deus viria sobre o povo de Deus e sobre o resto do mundo. Amém? Porque o povo de Israel só seria amaldiçoado se ele pecasse. E não porque alguém queria amaldiçoar. Então nós vemos que, por causa que isso aconteceu, amém? É o que está descrito aqui no Salmo de número 106. Por causa que isso aconteceu, foi o que veio sobre o povo naquela época. Amém? Olha aqui, ó. Também se juntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas ações e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo e cessou aquela peste. E isto lhe foi imputado por justiça de geração em geração. Quando que essa peste que veio sobre o povo naquela época, que morreu mais de 24 mil pessoas naquela época, parou quando um líder religioso da época, um sacerdote, Finéias, que viu ali um homem de Deus levando uma mulher de outro povo, amém? Uma mulher incircuncisa, uma mulher que não era cristão, para dentro do arraial, para dentro de casa, para dentro da igreja, e se prostituiu com ela. Quando ele viu isso, esse sacerdote, a palavra de Deus diz que ele foi, e ele atravessou uma lança entre o ventre dos dois, ele matou os dois que estavam em pecado sexual, amém? E por causa disso, a praga cessou. Então, meus irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês, líderes religiosos, o que eu tenho para dizer para vocês, governantes do mundo, amém? Como apóstolo de Cristo Jesus, é que esse sistema capitalista que promove a sensualidade, a sexualidade, né, a ideologia de gênero, não é? A prostituição, a imoralidade, a lascívia, a promiscuidade, a prostituição tem que acabar. Vocês têm que se arrepender dos seus pecados sexuais. Amém?
Grandes líderes, sejam prefeitos, sejam governantes, sejam outras pessoas que estão aí pegando o coronavírus e estão morrendo, você pode ter certeza que estavam também em pecados sexuais. Amém? Sejam traindo as suas esposas, sejam pecando aí porque não conhecem a Deus, porque são ímpios. Amém? Dormindo cada dia com uma mulher como se isso fosse normal, sendo que a Bíblia Sagrada diz que nós não podemos pecar, nós não podemos ter várias esposas, nós devemos ter uma única mulher depois do casamento. Amém? Então, meus irmãos, para cessar esta epidemia, para cessar esta praga, uma das primeiras coisas que tem que haver é o arrependimento na área sexual. Nós estávamos falando a respeito do pecado sexual, né? Em Salmo de número 106, diz que a maldade, a peste, a doença, não é? Que veio ali sobre o povo de Israel, veio justamente por causa que Israel estava adorando a Baal Peor. E Baal Peor é aquele que recebe adoração através de músicas sexuais, através do pecado sexual, através de sacrifícios sexuais, de sacrifícios também de crianças, não é? Então, ou seja, aqui em 106, verso 28 diz: também se juntaram com Baal Peor e comeram o sacrifício dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Você pode substituir para a pandemia, para a epidemia, rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo e cessou aquela peste. Isso lhe foi imputado por justiça. Eu falei para vocês o que aconteceu nessa passagem de Finéias. Quem era Finéias? Finéias era um sacerdote, amém? Da descendência de Arão, né? Que veio ali para ir contra o pecado sexual do povo, né? Já foi dito aqui que infelizmente existia um governante na época que solicitou ali um falso profeta, que na verdade era um profeta que acabou se vendendo, né? Que foi Balaão, e que queria que trouxesse a maldição sobre o povo, e como ele não podia amaldiçoar o povo, ele sugeriu que esse governante, amém, trouxesse o pecado sexual sobre a nação de Israel. Então colocou ali prostitutas, colocou ali pessoas, meninas, para estarem ali se prostituindo com o povo de Deus, para que o povo de Deus caísse em pecado sexual, caísse em tentação. E aí automaticamente veio o juízo de Deus sobre a nação, amém? E ali Finéias se levantou como um sacerdote quando viu ali um cristão, vamos dizer assim, um israelita, né, ali um judeu, trazendo ali a mulher através do pecado sexual para dentro de casa, para dentro da igreja, para dentro da tenda, né, ele acabou ali transpassando uma lança e matando os dois. E só foi parar a peste, só foi encerrar a pandemia quando o sacerdote aplacou a ira de Deus, quando o sacerdote tirou do meio da igreja, tirou do meio do templo, tirou do meio do arraial o pecado sexual. Então eu, como apóstolo de Jesus Cristo de Nazaré, faço um apelo para vocês, líderes mundiais, sejam presidentes, sejam governantes, sejam ministros, líderes religiosos de outras religiões que fazem rituais, né, a sensualidade, a prostituição, a promiscuidade, vocês que estão em pecado sexual. Nós sabemos, infelizmente, que o próprio João Dória está sendo manipulado pelo mundo espiritual para trazer, agravar ainda mais essa questão da epidemia, da pandemia sobre São Paulo e sobre o Brasil. Foi pego recentemente em pecado sexual, com 2, 3 mulheres, vazou um vídeo na internet, nós sabemos disso. Então entendam que isso tudo é consequência do pecado sexual da nação, dos líderes religiosos. Eu digo líderes religiosos, estou falando Igreja de Cristo Jesus. Você sabe que recentemente aí teve pessoas aí que acabaram escancarando escândalos, né? Como o caso daquela pastora, com aquele pastor que foi pego em pecado sexual, não é? Com o filho da moça, enfim, aí foi preso, enfim, foi julgado lá. Então, recentemente nós vimos tudo isso e nós sabemos que, infelizmente, no Brasil, até mesmo quem não é cristão, os ímpios, a música, a sensualidade, ela é pregada através do louvor, através do funk, através do rock, através do MPB, através do samba, né? Apologia ao sexo, aquilo que é errado. Então, se você na sua casa estiver em pecado sexual, para que você não venha a contrair esse vírus, não venha morrer por causa desse vírus, eu peço que você se arrependa do pecado sexual, peço que você convença
os teus familiares, as pessoas que você sabe que está em pecado sexual, que venha se arrepender, venha confessar o seu pecado, venha pedir perdão a Deus para que esta epidemia venha cessar. Isso tudo tem a ver também, lógico, com a raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro, porque por que o homem, como eu disse, ele quer tanto dinheiro, ele quer abrir empresas, ele quer construir mansões, ele quer ter o carro famoso, ele quer, sabe, se vestir bem. Por quê? Por causa que ele quer o sexo, ele quer a mulher que ele quer ficar com a mulher que ele deseja, com a mulher que é o estereótipo de beleza, né, a modelo ou a gostosona, né? Você viu aí recentemente programas de televisão, né, a maioria deles fazendo apologia ao sexo, como Pânico na TV, como tantos outros programas, né, com auditório, com mulheres seminuas dançando. Aí as pessoas falam, não, o pastor, o apóstolo, a igreja, ela exagera, não é? Mas não, meus irmãos, o mundo espiritual ele é bem claro, e se você ver, você vai perceber tudo isso. Amém? E falando um pouco mais a respeito deste demônio, deste principado e desta potestade, quem foi Baal, não é? Quem é Baal? Amém? A tradução em hebraico do nome Baal significa Senhor, possuidor, Lorde, significa também esposo. Amém? Ou seja, meus irmãos, né, o ser humano, infelizmente, ele faz um culto ao possuir, não é? Através do capitalismo, através do materialismo, não é? O ser humano ele deixou de lado a essência da vida, ele deixou de lado aquilo que importa, que é a família, que é o sorriso da sua filha, do seu filho, o brincar com os seus filhos, o ver os seus filhos crescer, né? O estar ali num domingo à tarde ceando com a família. O que nós vemos é pessoas brigando na família, gritando na família uns com os outros, não é? Sendo orgulhosos, não querendo respeitar o pai, respeitar a mãe, o irmão, o tio, né? As pessoas brigando umas com as outras, né? Deixando a essência, a saúde, os valores cristãos de lado e indo para a prostituição, indo para o possuir as coisas, né? A troca de valores, quem possui mais é melhor. Se eu possuo um barco, eu sou melhor do que aquele que não possui. Se eu possuo um carro do ano, eu sou melhor do que aquele que não possui. Se eu tenho uma mansão, eu sou melhor do que aquele que não possui, né? Então, seja, Baal Peor é a adoração ao desejo de possuir as coisas, seja para poder ter a realização sexual, não é? Porque no final tudo termina nisso, né? É o cara que compra o carro do ano é porque ele quer ficar com aquela menininha gatinha, porque ele quer chamar a atenção daquela menina, porque ele quer fazer sexo, porque ele quer se sentir ali bonzão e ter o desejo sexual ali satisfeito, atendido, né? Se ele quer uma mansão, você vê aí nos videoclipes, que você vê nos comerciais, você vê na televisão, você vê na mídia, você vê nos jornais, você vê nas revistas, o que movimenta este mundo capitalista, não é? O que movimenta tudo isso? O que movimenta tudo isso é o amor ao sexo, o amor à prostituição, à pornografia, não é? Ao pecado, tá? Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, por causa da adoração a esse demônio, né? Você viu aí quando que veio no Brasil, quando que chegou no Brasil o coronavírus? Depois do carnaval. O que é o carnaval? É a festa do sexo, a festa da carne, a festa do pecado, não é? Conduzido por quem? Por quem tinha acabado de cometer pecado sexual, João Dória, não é? Que foi envolvido aí, teve vídeos na internet divulgados dele ali com prostituta, se não acredito eu que foi o que falaram, nem assisti, nem vi, mas o comentário que chegou aos meus ouvidos, que eu sei que é verídico, não é? Então, ou seja, traindo a esposa, não é? Agora, fortalecendo aí um interesse de derrubar o governo Bolsonaro, derrubar o governo através da economia, através do fechamento dos comércios. Para quê? Por síndrome de posse, de poder, por querer possuir cada vez mais, para querer ser o presidente, para querer ser o homem mais importante do Brasil, não é? Para querer ter mais dinheiro, mais recursos, mais poder. Amém, meus irmãos? Então, nós temos que entender isso, que nossa guerra, nossa luta é contra essa falsa adoração. Nós temos que adorar somente a Jesus Cristo de Nazaré. Nós sabemos que existe aí rituais de outras religiões que fazem isso, né?
vamos dizer assim, tenha o seu amor de volta em 3 dias, não é? Façam aqui um sacrifício com animais ou com algumas coisas, uma simpatia, alguma coisa para você ter a mulher, a pessoa que você quer, ou para você ter dinheiro, não é? Então tudo isso, a falsa adoração a falsos deuses, é o que está trazendo o pecado da imoralidade, da prostituição, o pecado, a adoração a Baal Peor, que traz sobre nós, infelizmente, esta epidemia, este coronavírus, essa doença, este juízo de Deus sobre o povo, tanto cristão quanto não cristão. Tá? Eu vou exemplificar ainda aqui um pouco mais. Tá? Quem foi Finéias, esse sacerdote que matou ali, né, uma pessoa que estava em pecado sexual, e aí cessou a praga. Né? Finéias em hebraico significa boca de bronze. Ou seja, um sacerdote que não tinha medo de dizer a verdade, um sacerdote que não tinha medo de ir ali e fazer o que era certo. Mas infelizmente nós temos visto aí sacerdotes, ou seja, religiosos, pessoas indo por um caminho errado, não é? Como o caso aí, por exemplo, da própria Ana Paula Valadão, não é? Falando ali um absurdo de que o Silas Malafaia, outras pessoas que permaneceram com as igrejas abertas, era por causa de amor ao dinheiro, não é? Infelizmente, nós vemos aí que, em meio... Quem é Ana Paula Valadão? Ana Paula Valadão é uma levita, né? É alguém que canta músicas, não é? E que parte das músicas vão para Deus, mas, infelizmente, parte das músicas gravadas não vão para Deus, vão para Baal Peor, vão para demônios, vão para coisas erradas, porque nós sabemos, existem músicas aí que você vê que são gravadas dizendo a respeito de rivalidade, né, a respeito de quando eu chegar lá em cima, lá na frente, todos vão ver, quando eu vencer. Isso tudo é adoração ao quê? Ao eu, adoração a vencer na vida, adoração a dar certo, adoração a conquistar os seus sonhos. Isso tudo é uma música que vai para Baal Peor, que vai para demônios, não é? A adoração genuína, o incenso puro, que vai direto para Deus, é aquele que fala a respeito da santidade de Jesus, né? O quanto Jesus é lindo, o quanto Deus é maravilhoso, não é? Então, infelizmente, aqui, Finéias, ele era conhecido como boca de bronze. E o que é esse metal, esse bronze, né? Bronze, as primeiras armas, ferramentas foram feitas com o bronze, não é? Então Finéias, ele foi como uma arma para derrotar ali a pandemia, a epidemia, a peste que estava vindo sobre Israel por causa do pecado sexual, por causa daquilo que estava ali cometendo o povo de Deus, se desviando dos caminhos do Senhor, amém? O bronze, ele possui características acústicas, que geram ondas, amém? Ou seja, ótimo para se fazer instrumentos musicais, não é? A fabricação de instrumentos musicais, tá? E quem que era Finéias? Amém? Finéias, ele era filho de Eleazar, que significa em hebraico, Deus é meu socorro, amém? Então assim, Finéias, aquele que tinha boca de bronze, ou seja, não tinha medo de falar o que era verdade, que fazia uma adoração verdadeira e genuína a Deus, amém? Ele sabia, e ele era filho de Deus, que é o socorro. Então ele sabia que Deus iria socorrer aquela nação se ele fizesse o que era certo, se ele extirpasse do meio da nação o pecado sexual, né? E ele era neto de quem? De Arão. E Arão em hebraico significa monte forte, significa aquele que traz luz. Então Finéias ali, ele estava vindo como um mensageiro de luz, como um mensageiro para trazer a revelação de Deus. Ele estava vindo como um monte forte. Amém? Para derrubar quem? Para matar quem? O pecado sexual, através de quem? Através da vida de Zinri, que foi Zinri que trouxe o pecado sexual para dentro da tenda. E Zinri em hebraico significa cantar. Cantar louvores, fazer música. Ou seja, Zinri era um levita. Zinri era alguém que tinha sido chamado para trazer louvores a Deus, para trazer a essência da verdadeira adoração ao Senhor. Mas Zinri, infelizmente, ele se deitou com Cosbe, que era uma moça, que era de outro povo. Por isso veio o pecado sexual. E Cosbe era, em hebraico significa enganosa, falsa, fraudulenta e mentira. E infelizmente o que nós vemos aí, infelizmente, muitos falsos profetas, muitos levitas adorando a Baal, muitos levitas fazendo músicas que não trazem a Jesus, não trazem a presença de Deus.
Nós temos visto muitas pessoas aí, levitas, se colocando no lugar de apóstolos, se colocando no lugar de pastores, querendo ali conduzir o povo, querendo exortar, como foi o caso, por exemplo, da Ana Paula Valadão, querendo exortar ali o Silas Malafaia, com uma suposta afirmação totalmente falsa. Amém? Sendo levada por um espírito, sim, de Jezabel, de manipulação, de controle, de sensualidade, que quer tomar o lugar do profético, quer tomar o lugar do apóstolo, quer tomar o lugar do pastor, sendo que é somente um levita, para fazer música de adoração genuína a Deus e não cobrar por isso, não cobrar para ir pregar nas igrejas, não cobrar para ir trazer o louvor às igrejas. Amém? Então esse recado é para você. Amém? Você que infelizmente, Ana Paula Valadão, se corrompeu através dos louvores, fazendo músicas para Baal, fazendo músicas que trazem a sensualidade, que trazem infelizmente aí o amor ao dinheiro, o amor ao eu, o amor à realização de sonhos, o amor à conquista, o amor a dar certo nessa terra, sendo que na verdade o que tinha que estar sendo pregado através dessas suas músicas era a adoração somente a Deus, adoração a Jesus, trazendo a presença de Deus e nunca se levantando contra um pastor, contra um apóstolo, ou querendo se colocar como Jezabel no lugar de um apóstolo, de um pastor, para corrigir, para trazer o achismo, aquilo que você acha que é, mas não é. Amém? Porque, infelizmente, o fato da igreja estar fechada não é algo que vem de Deus. Amém? Infelizmente, como eu li aqui a respeito de Levítico, a respeito do Salmo número 106, a respeito de Jeremias, que faltava água, e as criancinhas, as pessoas iam tentar buscar água e não encontravam. Por quê? Porque davam com a porta na cara, com a igreja fechada, e é o que está acontecendo. Amém? Então entenda que Zinri, ele era filho de Salu, príncipe dos Simeonitas. E ele trouxe uma mulher midianita, Cosbe, filha de Zur, chefe de uma casa de Midian, e levou-a para a sua tenda. E Finéias, quando pegou eles no pecado sexual, foi e matou com a sua lança. Amém? E atravessou os dois pelo ventre. E só assim cessou a praga, a peste, que estava vindo sobre Israel, que matou mais de 24 mil pessoas. Então o que Deus está querendo falar para a gente nesta manhã, através da minha vida, eu como apóstolo de Cristo Jesus, trazendo aqui esta palavra profética, para que as pessoas venham a se arrepender, essa palavra apostólica para as nações, para os governantes, para os líderes religiosos, amém? Que se arrependam dos seus pecados sexuais, das suas prostituições. E quando eu digo prostituição, também estou falando de prostituição ministerial. Amém? Aonde, se você é chamado para fazer música, faça música para Deus com excelência. Não músicas que venham a trazer a sensualidade. Se você não é cristão, você é ímpio, pare de fazer músicas que falam de sexo. Façam músicas de amor, como o Roberto Carlos fazia, como tantas outras pessoas do MPB faziam, músicas boas de qualidade. Parem de fazer adoração demoníaca através da sensualidade para outras pessoas. Por que você acha que o mundo está neste pecado que está? Por causa que foi se flexibilizando, não é? No passado, não podia fazer música assim. Aí chamaram de ditadura, não é? No passado, não podia se fumar maconha, usar drogas assim abertamente nas ruas, como está hoje em dia. Aí chamaram de ditadura. A imprensa não podia publicar o que queria. Porque às vezes publicava o quê? Algo contrário contra o governo, algo para derrubar o governo, como a Globo está fazendo aí, tentando derrubar o Jair Messias Bolsonaro. E aí chamaram do quê? De ditadura. Não é? Tantas outras coisas. Eu não estou dizendo que quando se passa dos limites em prol de uma revolução, isso é benéfico. Claro que não devemos apoiar a tortura, não devemos apoiar a quebra da Constituição, apoiar a quebra de tantas coisas, de tantas regras que foram estabelecidas para o nosso bem. Mas, infelizmente, aconteceu tudo isso. E como eu estava explicando para vocês, amém, meus irmãos? Aconteceu no passado algo que está acontecendo hoje, e nós temos que nos atentar. Hoje, dia 19 de 4 de 2020. Em 1964, houve um golpe, que a mídia, a imprensa chama de golpe. Mas os governantes da época, as pessoas que fizeram isso, chamam de revolução. Em quem acreditar? Na mídia? Nos atores e nos músicos perseguidos?
ou naqueles que fizeram essa revolução para evitar que o comunismo tomasse conta do Brasil, do socialismo. Por quê? Como que aconteceu isso, essa revolução de 1964? Você vê ali que um presidente renunciou, o vice era para assumir, e esse vice estava na China, em viagem oficial. Os militares, junto com outras pessoas, se juntaram para não deixar este, que deveria tomar o cargo, se tornasse presidente. Por quê? Com medo de ele trazer a China, o governo chinês, para o Brasil, o socialismo, o comunismo, enfim. Então, para defender o capitalismo, e nós sabemos que a CIA estava envolvida nisso na época, os Estados Unidos estavam envolvidos com isso na época, porque nós sabemos que quem governa, né, esse continente aqui, a maior potência é os Estados Unidos. Na época, ela, com medo da China também dominar o Brasil, interveio através da CIA para que isso tudo não acontecesse. Então essa revolução veio, tudo isso, justamente para parar com essa questão. Amém? Do avanço do socialismo, do comunismo através da China no Brasil. E aí então se instituiu os atos institucionais. O ato institucional número 1, número 2, número 3 e o número 5, que é o que estão querendo levantar a bandeira no dia de hoje. O AI-5, pedindo que venham aqui o AI-5. Novamente, nós estamos vivendo um ataque silencioso do comunismo e do socialismo. Sim, por quê? Porque a China foi quem desenvolveu esse vírus. Se ela desenvolveu por causa do pecado, se foi em laboratório, não estou aqui para julgar e nem para falar isso, porque eu não estava lá, eu não posso acusar e nem falar nada sobre isso. Mas que esse vírus veio da China, ele veio. E que esse vírus está abalando a economia mundial, está. E que a China está comprando muitos estatais, muitas coisas pelo Brasil, pelo mundo, na África. Que João Dória também estava envolvido com isso, porque abriu um escritório na China e porque também se conversou com vários chineses, governantes, fez alguns pactos, ajudou na compra de emissoras e de outras coisas aqui no Brasil? Sim. Então nós não sabemos até que ponto a ida do Bolsonaro aos Estados Unidos para falar com o Donald Trump, e agora, através da ONU, através dessa organização do Reino Unido e todas essas coisas, se não está sendo mobilizado já sutilmente para se novamente haver uma revolução de novo através do AI-5, para impedir novamente que o avanço do comunismo e do socialismo no Brasil e neste continente. A questão é que o que está por trás de tudo isso, é isso que nós temos que entender através da Bíblia Sagrada, meus irmãos. A palavra de Deus não diz que nos últimos dias, no final dos tempos, que o amor de muitos se esfriaria, que haveria perseguição aos cristãos, que o anticristo reinaria, ou seja, que haveria um único governante sobre todo o mundo, e ele seria o anticristo, uma organização mundial, uma ordem mundial, como alguns aí chamam e falam sobre essa conspiração. Só que tudo isso está sendo narrado na Bíblia. Amém? Se diz que um falso profeta irá preparar o caminho do anticristo, irá apoiar o anticristo. E nós vemos, infelizmente, aí as religiões tentando se unir. Nós vemos aí o Papa, juntamente com o budismo, juntamente com o espiritismo, juntamente com outras religiões, tentando se fundir, fazendo reuniões em prol do ecumenismo, não é? Ou seja, para tentar instituir talvez uma religião única, universal, um único profeta que conduza todas essas religiões, que abrirá o caminho talvez para o anticristo, não é? Que será um político, que virá através de uma eleição aí, seja dos Illuminatis, como dizem por aí, seja das famílias ricas, que dominam o poder, que dominam tudo, que dominam todos, que dominam o capitalismo, que dominam as maiores empresas, que dominam a economia, não é? Que detém o maior patrimônio mundial, que tem muito poder para dizer o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E a Bíblia narra que no fim dos tempos a quarta parte da terra morrerá. Será estipada a quarta parte. Será que essa quarta parte será estipada não vai ser por causa de uma doença? De uma doença criada em laboratório?
por essas organizações que querem tirar uma parte da população. Você sabe que já existem aí relatos que existem memoriais, existe um monumento aí que diz lá regras de como preservar o planeta Terra, não é? E lá uma delas é o quê? Matando parte da população. Então a gente não sabe, meus irmãos, até que ponto o fim dos tempos está próximo, até que ponto o cumprimento dessas escrituras, onde virá um anticristo, aonde terá um falso profeta que irá preparar o caminho, aonde essa nova ordem mundial, ou seja, esse governante, esse anticristo irá implantar. O que nós sabemos não sabemos até que ponto, e eu acredito, sinceramente, do fundo do meu coração, que Bolsonaro é um homem do bem, é um homem de Deus, mas que também, se não vigiar, ele pode ser usado como marionete de todo esse sistema. Sendo implantado, por exemplo, o AI-5, onde só ele vai ter autoridade para poder decretar o que ele quiser contra a Constituição, mudar a Constituição, fechar o Congresso Nacional, fechar o Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, isso é algo bom, porque vai acabar com o lockdown, vai acabar com esse fechamento, ele vai tirar provavelmente o Dória, esses prefeitos que estão indo contra, só que ele vai ter abertura também, se ele for usado por Deus, para instituir leis e coisas boas, mas se ele for utilizado pela uma influência demoníaca de uma nova ordem mundial que vem do reino do anticristo, que vem através dos Estados Unidos, que vem através dessa união de organização mundial, seja de saúde, juntamente com a ONU, juntamente com o Papa, juntamente com essa religião toda, com toda essa unificação que está acontecendo, se ele for só uma marionete, o que infelizmente pode acontecer? O que será instituído nessa nova Constituição que pode ser feita, nessas novas leis, nesses novos decretos, aonde ele terá o apoio dos militares para poder fazer o que ele quiser? Irmãos, eu estou aqui como apóstolo de Cristo Jesus, dizendo que eu confio no Jair Messias Bolsonaro e estou orando para que ele não seja manipulado. Eu estou orando para que ele não seja uma marionete de outros governos, de outras nações, que ele não seja uma marionete do anticristo e daquilo que está para acontecer, que está narrado na Bíblia Sagrada. As nossas orações como cristão é para que Jair Messias Bolsonaro não se corrompa se for decretado o AI-5. E para que ele realmente utilize isso para mudar a Constituição para coisas boas e para que ele utilize disso para tirar esse sistema aí que existe, seja parlamentar, seja aí do Congresso, do Supremo Tribunal, fazer uma limpeza na casa e novamente venha devolver a democracia ao povo. Então a minha oração, se realmente hoje, dia 19/4, que as pessoas estão indo para frente de quartéis generais, levantar a bandeira do AI-5, querendo tirar as autoridades dos estados e colocar essa autoridade 100% na mão do Jair Messias Bolsonaro, para parar com o lockdown, para parar com esse fechamento aí dessas empresas, para voltar a trabalhar, para poder organizar o Brasil de uma forma correta, que realmente ele venha a ser usado por Deus. Líderes religiosos que estão me assistindo, apóstolos, pastores, abram um jejum específico para que isso venha a acontecer de uma forma onde Deus venha a reinar na vida do Jair Messias Bolsonaro. Porque com muito poder vem muita responsabilidade. E se ele for influenciado espiritualmente, seja por outros governantes de outras nações, seja por pessoas aqui do Brasil mesmo, mal intencionadas, ou pela ganância, pelo orgulho, pela prepotência, e não lutar pelos direitos do povo, não lutar pela igualdade social, não lutar pelo aquilo que é correto, isso pode se tornar uma bomba atômica no Brasil. No momento, aparentemente parece bom, porque aí vai poder fazer uma revolução na Constituição, vai poder mudar o Congresso, poder mudar o Supremo Tribunal Federal, só que depois disso vai ser devolvida a democracia ao povo, o direito ao voto,
o direito a se eleger novamente as pessoas? Ou vai acontecer que nem na época da ditadura, aonde um presidente colocava outro, o militar colocava outro, e até ao ponto de que houve essa revolução toda. Então nós temos que nos atentar para tudo isso, amém? E orar pelo nosso presidente, para que, se for decretado isso, que ele venha utilizar da melhor forma possível isso, e não ser manipulado por outras nações e outros governantes que possam vir através de uma ordem mundial. Amém? Como eu estava dizendo, Baal Peor, que vem através do pecado sexual, trouxe o coronavírus sobre as nações, sobre o mundo, sobre as nossas vidas. Essa mulher aí, Cosbe, ela era midianita. E midianita significa em hebraico luta, contenda, disputa e conflito. As pessoas que estão no pecado sexual, ou que estão sendo dominadas por esse espírito de manipulação, de controle de Jezabel, eles trazem, infelizmente, contendas, disputas e conflitos um contra os outros. Eles querem trazer a dissensão, querem trazer vãs discussões a respeito da palavra. No Antigo Testamento, quem foram os midianitas? Eles foram descendentes de Abraão e da sua esposa Quetura, ou seja, eles eram uma descendência não da promessa, eles eram uma descendência que veio depois da morte de Sara. Abraão, não querendo ficar sozinho e querendo sexo, essa é a verdade, foi ficar com uma mulher que não era a da promessa, ficou com Quetura, e que trouxe essa descendência, os midianitas. Ou seja, meus irmãos, quando nós caímos no pecado sexual, nós geramos uma descendência pecaminosa. Nós geramos algo ruim espiritualmente, que traz sobre as nossas vidas algo ruim. Infelizmente, nós vemos aí ao longo dos anos as igrejas se dividindo e dividindo e dividindo, não é? Igrejas se levantando contra outras igrejas, né? Como diz nas escrituras, no fim dos tempos, irmãos se levantariam contra irmãos. Você vê aí, nos últimos tempos, você vê aí pastor Paulo Júnior brigando com o Silas, brigando com a Ana Paula Valadrão, brigando com outros pastores, não é? Isso tudo é por causa que foi se fragmentando a igreja, não é? Subdivisões do evangelho, não é? Falsas doutrinas. Pessoas no lugar de líderes que não deveriam estar. Pessoas pregando coisas que não deveriam pregar. Falando coisas que não deveriam falar. Trazendo conflitos, lutas, contendas. Os filhos desse novo segundo casamento de Midian foram enviados para uma terra distante, longe da de Isaac, que era da promessa. Tais descendentes de Abraão deram origem às tribos dos midianitas, junto com os ismaelitas. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso que está acontecendo, né? Temos que lutar contra Baal, lutar contra o pecado sexual dentro das igrejas, contra o amor ao dinheiro, contra o capitalismo exagerado. Temos que voltar à essência, nos arrepender, pedir perdão pelos nossos pecados. Os líderes religiosos, os cristãos, as ovelhas, os governantes. Amém? Como que era o culto a Baal? Eram levantadas imagens, onde ali haviam incenso queimado, sacrifício de crianças, não é? Ou seja, o aborto. O aborto é o quê? Sacrifício de criança. O que estava agora no Supremo Tribunal tentando ser aprovado na surdina. Aquelas crianças que nasceram com problemas no cérebro poderem ser sacrificadas, poderem ser mortas. Veja como é uma luta espiritual na nossa nação. Se isso for aprovado, não vai piorar essa epidemia, essa pandemia, o juízo de Deus sobre as nossas vidas? O culto a Baal era o que? Sacrifício de crianças. E o que está sendo aí tentado ser aprovado no Supremo Tribunal aí, no Congresso, não é justamente isso? Não é justamente esta questão de sacrificar crianças, de matar através do aborto crianças? Eles dançavam em torno do altar. Enfim, meus irmãos,
Quem eram este povo? Quem era este povo que iniciou o culto a Baal? Foram os fenícios. Amém? Foram os fenícios que iniciaram este culto a Baal. E, infelizmente, nós acabamos sendo contaminados ao longo das gerações em relação a isso. Vamos falar um pouco a respeito da Fenícia, aonde surgiu essa adoração a Baal. Quem eram eles? Eles eram uma cultura comercial marítima. Como eu disse, eles ficavam na região ali de Tiro. As pregações anteriores que eu preguei aqui a respeito de vocês, que estavam lá em Ezequiel, a respeito da profecia contra Tiro, contra Sidom, amém? Os mercadores, aqueles que dominavam o comércio, os governantes, os príncipes, aqueles que tinham ali, através ali do comércio, o domínio das outras nações, não é? Então estas pessoas, infelizmente, que fazem adoração ao dinheiro, fazem adoração ao sexo, amém? É o que está trazendo o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Eles ficavam nessa região, amém? Então é preciso que nós venhamos a entender tudo isso para nós lutarmos contra essa epidemia de uma forma correta. Como eu disse, quando que cessou a praga sobre Israel? Já tinha morrido 24 mil pessoas por causa dessa peste, dessa epidemia, dessa pandemia em Israel. Quando que foi cessar? Quando Finéias se levantou e matou aqueles que estavam se prostituindo dentro da casa de Deus, junto com os pecados sexuais. Amém, meus irmãos? Então nós temos que entender que nós precisamos nos arrepender dos pecados sexuais. Nós precisamos confessar os nossos pecados, amém? Nós precisamos pedir perdão a Deus por tudo aquilo que nós venhamos fazer errado, seja na música, quando fazemos músicas para falsos deuses, seja através do MPB, seja através do forró, seja através do funk, do sertanejo, do samba, do pagode. Eu faço um apelo a vocês aí, Gustavo Lima, um apelo a vocês aí, Ivete Sangalo, um apelo a vocês aí, Cláudia Leite, um apelo a vocês, todos vocês aí, cantores, não façam mais músicas com apologia ao sexo, à sensualidade, façam músicas de amor, amém? Se convertam, porque boa parte deste pecado sexual vem através do ouvir músicas erradas, do assistir videoclipes errados, que induzem o ser humano, através da mídia, através da televisão, através do rádio, as pessoas a cometerem pecados sexuais, amém? Vocês, grandes ídolos da música brasileira e internacional, Jennifer Lopez, Beyoncé e tantos outros, amém? Quando que o pecado veio? Quando que a peste veio? Quando Zinri se deitou com Cosbe. Zinri era levita, era aquele que fazia música, se deitou com Cosbe, com a mentira, com a falsidade, com a prostituição. Veio a peste sobre o mundo, sobre Israel. Quando terminou? Quando Finéias matou quem estava com pecado sexual. Se vocês não querem serem os próximos a contrair o coronavírus e a morrer, arrependam-se. Arrependam-se das músicas pagãs, das músicas com apologia ao sexo, ao crime, a coisas erradas. Amém, meus irmãos? Os fenícios, eles cultuavam diferentes divindades. Amém? E uma delas era Baal Peor, que recebia o culto ao sexo, o culto, amém? A prostituição. Então nós devemos o quê? Nos arrepender dos nossos maus caminhos. Amém, meus irmãos? Falando um pouco mais a respeito dessa entidade demoníaca que está trazendo o coronavírus sobre o mundo, sobre nós, sobre as nações, sobre o Brasil, sobre São Paulo. Amém? O governador João Dória pecou com pecado sexual. Recentemente apareceram vídeos. Está sendo um dos maiores usados por essa entidade para continuar aí com o lockdown,
trazendo aí agora a miséria, a fome, a pobreza, o desemprego sobre as pessoas. Amém? Baal-peor é o deus da sensualidade, deus dos cananeus, significa senhor, possuidor, o deus da fertilidade, amém? Ou seja, pessoas que se vendem através da música. Ah, eu vou fazer música que fala sobre sexo. Por quê? Porque é o que vende, é o que dá dinheiro. Então, por causa da fertilidade, por causa aí do querer ser próspero, se vende, amém? As coisas erradas. Peor, ficava na região de Moabe. Como eu disse aqui, quem foram os moabitas, os midianitas? Foram aqueles que vieram através do casamento entre Abraão e a outra esposa dele, que não deveria, que seria a Sara, era da promessa, que gerou Isaac. Essa gerou Moabe. Os midianitas, os moabitas. Amém? Então, quando nós nos prostituímos dentro do casamento e geramos filhos fora do casamento de Deus, trazemos, infelizmente, a maldição sobre as nossas vidas. Como que Baal ele era adorado? Ele era o culto à fertilidade, ao dinheiro, à sensualidade. Em Sodoma e Gomorra, quem mais eles adoravam era Baal-peor. Amém? Sacrifício de pessoas humanas, ou seja, o aborto de crianças, né? Músicas a essa entidade através da sensualidade, da idolatria, da prostituição. Nós temos que tomar cuidado para extirpar esse mal do meio de nós. Quais são estes maus? Quando você vê pornografia, você está adorando a Baal-peor. Quando você traz sua esposa, quando você se masturba, quando você, sabe, deseja a mulher do seu próximo, você está adorando a Baal-peor. Quando você faz sexo fora do casamento, você está adorando a Baal-peor. Quando você usa roupas indecentes, dança de uma forma indecente, você está adorando a esta entidade demoníaca. Infidelidade conjugal, fantasias sexuais que não provém de Deus, amém? Tudo isso alimenta esta entidade que liberou sobre o mundo, sobre o Brasil, o coronavírus, esta epidemia, esta doença, amém? Por isso nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso. Nós temos que nos arrepender dos pecados, confessando os nossos pecados a Deus, para que possamos ser perdoados. Amém? Voltando para a palavra de Deus, como eu disse. Amém? Em Amós, diz assim: por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Olha que ponto nós chegamos. Fomos proibidos de trabalhar. Deus deixou a cidade deserta, faltando pão, faltando alimento. Mesmo assim, não nos convertemos a Deus. O que nós vemos aí são pessoas brigando pelos direitos políticos nas ruas, mas não se arrependendo dos seus pecados sexuais, dos seus pecados, amém? Aquilo que tem cometido que vai contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. E andaram errantes, não se saciaram. Feri vocês, as vinhas de vocês, trouxe a peste sobre vocês. Deus falando aqui que por causa do pecado do povo, que estava em pecado sexual, pecado de amor ao dinheiro, amor ao capitalismo, deixando de lado a família, as essências, a moral, veio todo esse pecado sobre a nação, sobre o mundo. Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada e os vossos cavalos deixei levar presos. Ou seja, veio a peste, veio o coronavírus, começou a matar as pessoas,
tirou os cavalos, que era o que? A força do comércio. Levou preso. Pessoas sendo presas porque querem continuar trabalhando. Porém, não se converteram a Deus. Subverteu Sodoma e Gomorra. Mesmo assim, não se converteram a Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos, de que nós precisamos nos arrepender, porque tudo isso que está vindo sobre as nossas vidas é consequência já do juízo de Deus, da aproximação dos fins dos tempos. Em Ezequiel 7 diz: depois veio a mim a palavra do Senhor, e tu, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti as tuas abominações. Ou seja, tudo isso que está acontecendo é fruto da consequência do pecado das nações, do pecado sexual, do pecado da imoralidade, do amor ao dinheiro, do capitalismo excessivo. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor: o mal vem. Agora, depressa, derramarei o meu furor, e não pouparei o meu olho. Eis que um dia vem a ruína. Por quê? Porque reverdeceu a soberba. Homens não dispostos a reconhecer os seus erros por causa do orgulho, a voltar atrás, como no caso do João Dória, de reconhecer que pecou sexualmente, de reconhecer que traiu a esposa, de reconhecer que errou ao fechar todo o comércio, continua mantendo o orgulho. Sabemos que, infelizmente, ele se juntou aí com alguns chineses, abriu escritório na China, ajudou aí a vender emissoras de televisão para os chineses. Sabemos que, infelizmente, sutilmente, a China tentando fazer do Brasil uma colônia, dominando aí hidroelétricas, assim como aconteceu na Revolução de 1964, onde ali aquele vice-presidente estava na China, entre tantas outras coisas que vem acontecendo. Como eu falei para vocês, o cenário mundial conspirando para que tudo acontecesse, para que as coisas acontecessem. Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, porque a visão não tornará para trás sobre toda a sua multidão, e nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Ou seja, Deus falando aqui que ia cortar o suprimento, o comércio, ia deixar fechado o comércio. Tocaram a trombeta. Fora está a espada, e só escaparão deles aqueles que forem para os montes, como pombas dos vales. Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos destilarão águas. Todos se cobrirão de panos de saco e de vergonha. O seu dinheiro lançarão pelas ruas. Ou seja, meus irmãos, tudo isso que está acontecendo sobre nós é o cumprimento das Escrituras. Ezequiel diz assim: veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra Deus, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Eu falei para vocês aqui que depois com o coronavírus o que ia vir junto? A fome. Foi profetizado isso aqui, por quê? Porque o Brasil pecou, o mundo pecou, as nações pecou, e estamos recebendo um juízo de Deus. E uma das coisas que Deus faz quando ele vem com o juízo é cortar o sustento de pão. Família sem emprego, família sem trabalhar, sem ter condição de ganhar o seu pão.
E aqui ele diz, mesmo que tivessem dentro dela Noé, Daniel e Jó, ele não livraria a cidade, não livraria as pessoas, livraria somente os justos. Somente Noé, Jó. Por que é tão importante a igreja permanecer aberta? Porque é a igreja que justifica o povo. É a igreja que purifica o povo. É a igreja que traz a cura através da remissão dos pecados. Se estamos em pecados, somos injustos. Se somos injustos, pegamos o coronavírus. Estamos sujeitos a doenças. Se nos arrependemos dos nossos pecados, somos lavados no sangue do Cordeiro, purificados e justificados. Então, o mal não vem sobre nós. Em Ezequiel 33, já estou finalizando aqui, meus irmãos. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fale aos filhos do teu povo e diz: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir por seu altalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. O que significa, meus irmãos? Eu venho aqui hoje como um atalaia. Eu venho aqui hoje como um profeta. Eu venho aqui hoje como um apóstolo de Cristo Jesus, a avisar vocês, tocar a trombeta, que este mal que está vindo sobre a humanidade é por causa que estamos chegando próximos do fim dos tempos, por causa do amor a Baal Peor, por causa do amor à sensualidade, à prostituição, ao dinheiro, à lascívia, à imoralidade. E isso gerou uma consequência, um juízo que vem primeiro contra a igreja, depois contra a humanidade. E que nós precisamos todos nos arrepender, porque se nós não ouvirmos aqui este apelo, e os governantes, os presbíteros, os diáconos, os apóstolos, os levitas e todas as outras pessoas, os líderes religiosos, os líderes políticos, não se arrependerem dos seus pecados, não haverá perdão de pecados, e então não adiantará de nada este apelo, as pessoas continuarão morrendo e irão para o inferno. Amém, meus irmãos? E para finalizar, em Levítico 26, diz assim: e destruirei os votos, desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós, e porei as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E é exatamente o que está acontecendo, meus irmãos, por causa do pecado, da adoração através da música a falsos deuses, a Baal Peor, por causa da prostituição, da imoralidade, da sensualidade, por causa do pecado, do amor ao dinheiro, por causa do fim dos tempos, que está preparando o caminho para a volta do anticristo. Deus colocou as nossas cidades em deserto, assolou os nossos santuários, ou seja, os apóstolos, os pastores, a igreja que deveria estar com as igrejas abertas, guerreando, salvando vidas, com a igreja assolada, fechada, brigando uns contra os outros. Assolarei a terra e se espantarão os vossos inimigos que moram nela, e vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada sobre vós. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos, neste momento, e eu como apóstolo de Cristo, venho convidar você ao arrependimento, através do que está em 1 Reis, que diz o quê? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra. Ou seja, eu faço um apelo a você, Silas Malafaia, apóstolos de Cristo, apóstolo Rina, apóstolos de outras igrejas, seja da Assembleia, seja da Batista, pastor Paulo Júnior, outros pastores, vamos todos juntos abrir um jejum e nos arrepender dos nossos pecados sexuais, do nosso pecado, do amor ao dinheiro, do uso do dízimo da oferta errado, quando não cuidamos dos órfãos, dos oprimidos, nos arrepender quando assumimos lugares que não deveríamos, quando os levitas quiseram ser pastores e eram só para ser levitas, e fizeram músicas, às vezes sensuais, com amor ao ego, ao egocentrismo.
e que adoraram a falsos deuses através dos louvores, quando permitimos que essas pessoas tomarem e governassem sobre o povo, quando não fizemos como Finéias e enfiamos a lança naqueles que estavam se prostituindo. Sabe por quê? Jezabel também veio dessa descendência. Amém? Ela era uma princesa de outro povo que quis tomar o lugar de Deus, que se colocar no lugar do profeta. E infelizmente o que nós temos visto é isso. Eu convido vocês, pastores, apóstolos, levitas, a se arrependerem e confessarem os seus pecados uns aos outros. E tentar conscientizar os governantes, João Dória, Jair Messias Bolsonaro, Rodrigo Maia e tantos outros, Mandetta, Donald Trump, o presidente lá do Partido Comunista Chinês lá, que se arrependam dos seus pecados, que parem de terem amor ao dinheiro, amor ao sexo, à prostituição, e venham deixar os cristãos e as pessoas livres, amém? Para que cesse esta praga de sobre o mundo e de sobre as nações, em nome de Cristo Jesus. Eu convido você a estar vindo na Igreja Luz, na Avenida Rio Amazonas, 1811, quando você estiver mais tranquilo e você puder sair de casa. Eu moro aqui na Casa de Recuperação, na igreja. Eu estou aqui, as portas estão abertas para receber vocês, porque nós moramos aqui. Mas quando for o tempo certo, que você venha, amém? Fica aqui o meu apelo, apóstolo Gustavo Reis, da Igreja Luz. Em nome de Cristo Jesus, eu peço a você, compartilhe o vídeo número 1, como terminar com a pandemia, e o vídeo número 2, como terminar com a pandemia, que foram gravados ao vivo, hoje, dia 19/4, para que o maior número de pessoas venham a ter o conhecimento da verdade das Escrituras e do que está acontecendo no Brasil, no mundo, e venham se arrepender para que haja cura em nome de Cristo Jesus. A paz seja com todos, em nome de Jesus. Apóstolo Gustavo Reis, fiquem com Deus.